Senhor Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso, declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nós transformar. Derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração, para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje a gente vai conversar sobre um capítulo, assim, muito rico, né? Apocalipse 12. Sim, muito profundo. Alguns ministros trazem uma perspectiva que vai além do comum sobre a mulher, o filho varão, o dragão. A ideia é a gente explorar esse significado mais profundo e prático, né? Exato. Qual a relevância disso para nós hoje? Começando então pela mulher lá em Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Aquela figura gloriosa, vestida de sol, a lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas. Quem seria ela? Pois é, as interpretações mais comuns falam de Maria ou da nação de Israel. Sim. Mas olha, a análise que alguns ministros fazem aponta para algo mais amplo. Não parece ser Maria, porque os eventos descritos, tipo os 1260 dias que aparecem depois, né? Lá nos versículos 6 e 14. Isso, eles apontam para o fim da era, não para o comecinho no tempo de Maria. E também não parece ser só Israel. Por quê? Porque a descendência dela, no versículo 17, são os que guardam os mandamentos de Deus, que lembram o Antigo Testamento, mas também os que têm o testemunho de Jesus. Isso já inclui o Novo Testamento. Ah, interessante. Pega os dois. Exatamente. Então, a proposta é que essa mulher simboliza, na verdade, a totalidade do povo de Deus, ao longo de todas as eras, sabe? Nossa, tipo um coletivo. Isso, um corpo universal. As estrelas poderiam ser os patriarcas, a lua, o povo da lei, e o sol mais brilhante, os crentes da graça em Cristo. Puxa, que visão abrangente. E o ponto central é que essa interpretação conecta a visão diretamente com a nossa experiência hoje, como parte desse povo de Deus. A Bíblia como um livro de vida, né? Faz todo sentido. Bem corporativo, mas aí... E o filho varão que ela dá à luz no versículo 5? Se a mulher é esse todo, quem é o filho? Boa pergunta. Seguindo essa mesma linha, o filho varão também seria uma figura corporativa. Corporativa? Como assim? Representaria Cristo, claro, como a cabeça, mas junto com os crentes vencedores, que formam o corpo dele. Seria, digamos, a parte mais forte, mais madura do povo de Deus. Aqueles que estão mais cheios do elemento de Cristo. A parte mais forte gerada pela mulher. Pelo povo de Deus. Exato. Através dessa dinâmica de receber Cristo, de ser constituído dele. E tem um detalhe crucial nos versículos 5 e 6. Qual? O filho varão é arrebatado para o trono de Deus antes daquele período de 1260 dias, a grande tribulação. Enquanto a mulher, o restante do povo, permanece aqui na terra, sendo sustentada. Então o arrebatamento dele não é só para felicidade pessoal, digamos assim. A visão que esses ministros trazem é que o propósito principal é cumprir o plano de Deus. É uma questão de batalha espiritual, de derrotar o inimigo lá nos céus. Uau! Isso muda bastante a perspectiva comum sobre arrebatamento. E falando no inimigo, o dragão vermelho, o escarlate, dos versículos 3 e 4. Sim, o antagonista. O versículo 9 é chave. Ele diz quem é. A antiga serpente lá do Gênesis 3. Aquela mesma? Aquela mesma, só que agora crescida, né? Um dragão mostrando seu poder, sua ferocidade. E escarlate, vermelho, que sugere a natureza homicida, desde o início. Ele se opõe diretamente ao plano de Deus, tentando devorar o filho varão, perseguindo a mulher. E os nomes dele? Diabo e Satanás. Tem significados específicos nessa luta? Com certeza. Diabo significa acusador, caluniador. Ele nos acusa diante de Deus e também tenta distorcer a imagem de Deus para nós. E Satanás é o adversário. E aqui tem um ponto interessante que alguns ministros destacam. Ele não age só de fora.
muitas vezes age dentro de nós, sabe? Plantando pensamentos, dúvidas, acusações, tentando nos fazer crer que são nossos. É uma luta interna também. Nossa, isso é muito prático. E a vitória sobre ele. O versículo 11 fala disso. Sim, Apocalipse 12:11 é fundamental. A vitória vem por 3 coisas. Primeiro, o sangue do Cordeiro. É o que nos limpa, responde às acusações. Certo. Segundo, pela palavra do nosso testemunho. Não é só contar nossa história, mas declarar a verdade sobre Cristo, sobre a derrota de Satanás. É tomar posição. E o terceiro? E terceiro, por desprezar a própria vida da alma até a morte. Isso é negar o ego, a vida natural que quer ser independente de Deus. É uma entrega total. Mostra que a guerra espiritual de Efésios 6 é para agora, né? Com certeza. É uma realidade bem presente. Então, como é que a gente pode, viver isso no dia a dia? O que significa, na prática, querer ser essa parte mais forte, fazer parte desse filho varão? Olha, acho que começa com essa busca sincera de ser cheio de Cristo. Não é só fazer coisas para Deus, mas permitir que Ele cresça em nós, sabe? Ser constituído dele mesmo. Uma questão de receber mais do que fazer. Isso. E isso exige uma fome espiritual maior, uma seriedade na busca pela palavra, pela oração, mas, atenção, sem se achar melhor ou se separar do resto do povo de Deus, da mulher. O filho varão sai de dentro dela, é parte dela. Importante esse ponto. Não é elitismo espiritual. De forma alguma. E envolve também crescer pela palavra viva, orar com autoridade contra o inimigo, não só focar nas nossas falhas, mas na posição que temos em Cristo e, fundamentalmente, aprender a viver no Espírito. Viver no Espírito e recusar ser pó. O que é isso? Lembra de Gênesis 3:14. Diz que o pó seria o alimento da serpente. O pó representa a nossa vida natural, terrena, a carne. Viver só nisso é dar lugar para o inimigo. Andar no Espírito nos coloca na posição celestial com Cristo, fora do alcance dele. Muito forte isso. Realmente entender que essa batalha cósmica é corporativa e exige nossa participação ativa no Espírito, isso muda tudo na forma como a gente encara os desafios, as tentações e o nosso desejo por Cristo, né? Exatamente. Transforma a vida cristã. Fica essa reflexão, então. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.